Eu já estava com uns 26 anos de idade quando eu fui convocada para o time que ia trabalhar em um evento na minha cidade. Eu sempre trabalhei com eventos, fotografias, essas coisas, sabe? Captação de vídeo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma outra equipe que também estava lá para trabalhar, mas eles iam fazer a captação de uma outra parte do evento. Então, nós tínhamos sido contratados para uma coisa e a equipe para outra coisa. Tinha muitas pessoas trabalhando e tal. E nisso, entre um intervalo e outro, a gente acabava indo para o espaço onde os colaboradores tinham para descansar e para comer, que eles deram comidinha, bebidinhas pra gente, assim, suco, essas coisas. E eu conheci várias pessoas. Nisso, tinha uma menina lá, muito gata, sabe, toda estilosona e tal. E ela se aproximou, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum e nós viramos amigas. E essa amizade começou a crescer bastante, sabe? Ela era uma amiga legal, engraçada, gente boa e muito profissional. E eu, além de eu trabalhar com as fotografias e com as filmagens, eu não era a pessoa que colocava a mão na câmera. Eu era a pessoa que fazia direção de imagem, sabe? Então eu sempre estava fazendo serviços por fora de empresa, sozinha, estava sempre trabalhando com isso. Até que um dia eu falei pra ela, pô, tem um trabalho bacana, ela é boa fotógrafa, a gente pode trabalhar juntas. E a gente começou a trabalhar juntas, fazendo captação, sabe, de artista, videoclipe, não, umas paradas muito legais, um trabalho muito bacana. E a gente foi crescendo a nossa amizade. Eu ia pra casa dela, ela ia pra minha casa, sabe? Ela participou de jantares na minha casa. Eu fui no aniversário da avó dela, na casa da avó dela com ela, sabe? E a gente começou a realmente virar muito parceira. E essa amizade começou a perdurar, sabe? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, foram bastante tempo de amizade. Uns 4 anos, na verdade. Porque aí, quando deu 4 anos de amizade, ela falou pra mim que ela queria fazer uma viagem. E eu falei, show, beleza, vamos, a gente vai juntas. A gente decidiu organizar tudo, tal, nós íamos fazer uma viagem internacional, nossa primeira viagem amigas juntas. E o mais legal é que a gente poderia vender trabalhos em outros lugares também, porque o que eu e ela fazíamos, podíamos fazer em qualquer idioma, porque não era necessariamente falando, né? Uma empresa, uma foto, um vídeo para um restaurante, não precisa da gente aparecer. Aí, nisso, antes de nós viajarmos, eu já sabia muita coisa da vida dela e ela já sabia muita coisa da minha vida. Levei ela para aniversário de amiga minha, ela foi para aniversário de amiga dela. Não, a gente virou muito brother. E ela tinha uma amiga que era uma amiga que ela falou assim, que era uma menina que era apaixonada nela. Ela falou: nossa, essa garota é apaixonada em mim, ela gosta de mulher. E ela sempre falava dessa garota. Falava que a garota era apaixonada nela, falava que a garota chorava por conta dela, falava que a garota tinha mandado flores pra ela, falava que a garota tinha uma paixão muito grande por ela, que queria lutar por ela. E ela tinha meio que era meio que saco cheio dessa garota, porque por mais que ela gostasse muito dessa amizade, que ela queria ser amiga e não namorada dessa garota. E eu falava, tipo, meu, por que você não fala pra ela? Tipo, olha, não rola, não tem como. E corta a amizade também, porque é horrível você ficar com alguém que fica te amando e te esperando e você continua sendo amiga dessa pessoa, você acaba dando esperança pra ela, né? Então, por que você não corta a amizade? Ela, ai, porque ela é muito dependente de mim, tudo ela precisa de mim. E eu fico com dó, porque eu conheço a família dela e a família dela gosta demais de mim, então eu acabo não conseguindo cortar a amizade. Poxa, que pena, né? Que pena. Já cheguei a encontrar essa garota, inclusive, em alguns eventos de amigos em comuns, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E pelo que eu vi, ela era uma garota tranquila. Não tive a oportunidade de conhecer ela mais a fundo, né? Mas ela realmente gostava muito dessa minha amiga, sabe? Dava pra ver que ela fazia questão de estar perto, de estar junto, né? E beleza. Só que quando ela me chamou para essa viagem internacional, ela comentou comigo que tinha comentado no grupo de amigas dela e que uma amiga dela tinha comentado com essa amiga que é apaixonada por ela. E essa amiga se dispôs a viajar com a gente. E eu já falei, tipo, nossa, vai ser um porre então, né? Porque a garota dependente dela o tempo inteiro, quer ficar chamando a atenção dela, faz tudo por ela. Eu já achei que ia ser aquela melação chata. Falei, ai, que saco. Mas tá bom, fazer o quê? Querendo ou não, a gente ia dividir Airbnb, ia dividir algumas coisas, então não tinha por que eu falar não, né? Até porque não era nem eu que estava organizando a viagem, era a minha amiga. Ela organizou a viagem, reservou os hotéis, organizou as passagens e a gente só fez meio que o Pix pra ela, sabe? Aquela organizadora do rolê. Nós nos organizamos, nos arrumamos, foram
2 meses de organização, de comprar roupa, de saber o que a gente ia fazer, quais lugares nós íamos passear, quanto que a gente precisava de juntar para viajar. E fomos. Quando nós fomos para viagem, chegando lá, foi assim, a gente chegou, aí a gente alugou um carro, eu tenho carteira, minha amiga não tem. Mas a amiga que é apaixonada por ela tem. Então, a gente podia ir dividindo o volante. E pra mim isso era maravilhoso, porque pelo tour que a gente ia fazer de quilômetros, ter alguém pra dividir volante ia ser ótimo, sabe? E aí, eu fui conhecer um pouco mais a fundo essa garota, sabe? Uma coisa que eu percebi é que às vezes a garota fazia um comentário bobo, do tipo, caraca, que lugar lindo. E a minha amiga, que era a nossa amiga em comum, ela meio que dava uma patada na garota, meio que desnecessária. Você já viu quando alguém maltrata o outro na sua frente e você fica, tipo, sem graça pela pessoa que foi maltratada? Comecei a ter esse sentimento pela garota. A garota não podia falar nada que a minha amiga dava uma patada nela. Então eu pensei assim, poxa, minha amiga ela tá tão de saco cheio da garota que a garota não pode nem falar. Por que aceitou a garota vir na viagem, sabe? Mas beleza. E assim, toda oportunidade que eu e minha amiga tínhamos de ficar sozinha e a garota ou foi no banheiro, ou foi pegar alguma coisa, foi comprar alguma coisa, gostou de alguma roupinha comprar, a minha amiga metia o pau nela, sabe? Nossa, falava que ela era chata, você viu como ela é dependente, você viu tudo, ela precisa de opinião. E, cara, eu não tinha visto nada disso. Só que eu, no meio da viagem, não sabia nem como responder, não queria piorar a situação, acalorar uma briga. Então eu só falava, tipo, não sei. Tipo, eu ficava assim, sabe? Não tinha muito o que falar, porque eu meio que não concordava com a minha amiga, porque eu não tava no lugar dela e eu não queria piorar nada. E aí a situação foi ficando cada vez pior. Do tipo, a gente passou de um lugar pro outro. E teve um determinado lugar em que a minha amiga, ela fechou o hotel só pra mim e pra ela. E deixou a garota se virar pra arrumar um lugar pra ela dormir, sabe? E aí, tipo, ela meio que culpava a garota, falando, você é adulta. Você se vira, você sabe se virar, tudo você precisa de mim. Cara, desnecessário, a gente tá junta numa viagem, sabe? Então, era uma situação meio que, no meu ponto de vista, a minha amiga tava errada, sabe? Tipo, poxa, a gente tá junto na viagem, fecha pra nós três, você quer deixar a garota decidir sozinha? Já era maldade, não era dependência da menina, entendeu? Ou então deixa a garota reservar, ou deixa eu reservar, que a gente reserva pra nós três. E ela não fez isso só com o quarto que a gente ia dormir. E a garota teve que dormir no quarto separado da gente, sabe? E na hora de tomar café da manhã, eu falei que ia chamar ela, deixa ela tem que se virar. Tipo, cara, não fazia sentido deixar ela se virar. Tipo, eu já mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp, se ela não viu, deixa ela dormir, problema dela. Ela tava com raiva da menina e ela ficava falando isso. E eu fiquei muito constrangida e muito chateada. Só que chegou um momento, nós ficamos 11 dias viajando. Quando chegou ali no 8º dia, eu já tava de saco cheio. Porra, por que essa menina não faz nada? Dava pra ver na cara dela tristeza quando a minha amiga maltratava ela. Sabe, quando a pessoa vai te contar uma coisa feliz, ela foi contar uma coisa feliz pra minha amiga. Eu não lembro exatamente o que era, mas ela foi contar uma coisa feliz pra minha amiga, e no que ela foi falar, minha amiga tratou ela mal, e na hora, sabe quando a pessoa faz assim? Tipo, na hora dá pra sentir, assim, o coração da pessoa apertado, o coração da pessoa triste, o coração da pessoa doendo. E aquilo doeu em mim, porque doeu em mim a resposta que a minha amiga deu nela. Foi tão bobo que eu não lembro nem o quê. Foi uma coisa tão bobinha, sabe? Foi um comentário, foi uma coisa tão pequena. E a minha amiga meio que deu uma cortada nela. Dava pra ver a infelicidade nos olhos dela. E aí, essa minha amiga não deixava de jeito nenhum eu ficar sozinha com a amiga dela. Ela não deixava. Toda oportunidade que ela tinha de fazer com que a gente ficasse junto, que a gente não ficasse junto, ela fazia com que a gente não ficasse junto. Então, a minha amiga queria ir no banheiro, ela queria que eu fosse junto, sabe? A minha amiga ia comprar alguma coisa, ela queria que eu fosse junto. E eu ia, tipo, beleza, eu vou com você. Tá bom, vamos, sabe? E uma coisa que eu percebi é que essa minha amiga, por exemplo, ela fez um roteiro. E esse roteiro, cara, a gente ia cansar muito se fosse pra fazer. Dava pra fazer um outro roteiro mais tranquilo e fazer o que ela queria um dia antes de ir embora. E o que acontece? A gente foi conversar com ela e ela fez nossa, pô, que não sei o que, aquela coisa toda. E o clima fica muito pesado quando... Eu já tinha percebido isso durante esses 4 anos de amizade, eu já tinha percebido que quando eu queria alguma coisa e ela não queria, tinha que ser do jeito dela, entende? Só que como foram situações muito minúsculas, eu nunca dei tanta importância pra isso. Nunca tive aquela coisa tipo, que saco. Eu falei, tá bom. Eu sempre relevei essas questõezinhas minúsculas, sabe? Essas
como dizem por aí, o tribunal das minúsculas causas, eu sempre joguei pra lá, sabe? Ai, tô nem aí, deixa, sabe? Não tem nada não. Só que na viagem já tava afetando o meu emocional, entendeu? Tava afetando o meu emocional a grosseria dela com a garota, tava afetando o meu emocional ela decidir tudo em que nós faríamos coisas juntas e a gente não ter voz pra falar. E eu, como sempre relevei, eu nunca enfrentei ela, assim, nunca bati de frente com ela, eu sempre relevei. Então, eu fiquei pensando comigo, poxa, tá, nunca bati de frente com ela, vou bater de frente com ela aqui, nesse país? Não, pelo amor de Deus, já relevei tantas vezes, releva também. Só que em uma dessas situações, aconteceu um negócio com a câmera dela. E ela ficou desesperada, porque querendo ou não, a gente tava fazendo uns trabalhos com a câmera. E ela precisava urgente resolver. E ela ficou tão desesperada que ela não me chamou pra ir com ela numa lojinha que tinha no shoppingzinho perto de onde nós estávamos hospedadas. Até porque ela acordou muito cedo, que a câmera dela estragou pela noite. Ela acordou muito cedo e foi sozinha. Ela não me acordou pra ir lá com ela, sabe? E nesse momento eu tive a oportunidade de levantar, de bater na porta da menina, da amiga dela, e chamar a garota pra tomar café da manhã. A menina virou e falou assim: tá bom, vamos descer. E eu falei pra ela: vamos tomar café da manhã em outro lugar? E aí eu pesquisei uma cafeteria que tava numa outra rua, pra gente não ficar ali no hotel e a gente ter oportunidade de se conhecer um pouquinho mais, porque tudo que a gente conversava, e eram conversas muito legais, ela foi muito legal. Os 8 dias, ela era comunicativa, ela era engraçada, ela também falava no mesmo idioma que eu, que é inglês fluente, ela gostava de cozinhar assim como eu. Cara, ela gostava do mesmo prato, que o prato preferido dela era o mesmo prato que o meu, sabe? Então assim, a gente tinha muita coisa em comum. E os nossos papos era tudo isso, era tudo tipo a roupa, comida, o idioma, o lugar, nunca algo profundo e pessoal. E aí a gente sentou e a gente começou a tomar café da manhã. E aí, naquele determinado momento, caraca, é a primeira vez, né? 9 dias de viagem, quase no final, que a gente tá tendo a oportunidade de ficar sozinha. Ela pois é, e tal. E aí, num determinado momento, eu virei pra ela e falei assim: vem cá, você não se incomoda dela te tratar com aquela grosseria? Porque assim, ela não me tratava com aquela grosseria. Comigo, não. Comigo, não. Mas, pô, se ela me tratar mal, eu trato mal ela também. Então, assim, uma coisa é ela querer fazer do jeito dela e eu deixar. Outra coisa é ela me maltratar. Porque se ela me maltratar, eu maltrato ela de volta. Como já aconteceu algumas vezes e a gente acaba entrando num equilíbrio e aí ninguém maltrata ninguém e a amizade que segue. Mas ali não. Ali tava insuportável. E aí eu fui conversar com a garota. E a garota, poxa, você viu, eu não sei por que ela tá me tratando desse jeito. Até pensei que poderia ter sido você, que não gostou de mim, só que a gente deu tão certo que eu não sei. Eu falei, eu? Eu não. Claro que eu não. Pra mim, sei lá, cara. Talvez é porque. Posso te fazer uma pergunta? Ela pode. Eu falei, você é apaixonada nela? Ela falou, cara, sou apaixonada na nossa amizade, né? A gente é amiga desde os meus 6 anos de idade. E tipo, quê? Ela, a gente cresceu juntas, a gente é amiga de família, mãe dela e minha mãe são amigas, a gente cresceu junto, a gente estudou junto, a gente faz um monte de coisa juntos. Só que, sei lá, toda vez que ela arruma uma amizade, ela me trata desse jeito. Falei, não, pera, mas você é apaixonada nela, né? Tipo, ela apaixonada de querer alguma coisa com ela? Eu, sim. Ela, óbvio que não. Tá maluca? Eu gosto de homem. Aí eu, tipo, mas você gosta dela, você deu flores pra ela. Não, cara, tá maluca? Nunca fiz isso. Que isso? De onde você tirou isso? Pera, ela falou isso de mim? Fiquei, tipo, perplexa. E eu falei, sim. E ela, sério? E aí eu comecei a contar pra ela tudo que essa amiga em comum tinha falado dela. Que ela era apaixonada, que ela tinha dado flores, que ela era dependente emocional, que ela corria atrás, que ela sofria, que ela chorava. E aí ela começou a desabar no choro, porque ela é muito sensível. Gente, sabe uma menina sensível, amorosa, carinhosa, linda? Era ela. Era ela. Ela chorou de dor no coração, de falar que não estava acreditando que uma das melhores amigas dela, que sempre foi amiga de infância, tinha falado mal dela pra pessoa que ela tinha acabado de conhecer. Porque pra uma pessoa que você conhece desde a infância, 4 anos, acabou de conhecer, né? E aí eu falei, mas fala a verdade. Ela nunca falou nada de mim? E cara, aí é que tá. Ela começou a contar várias coisas que essa menina também tinha falado. Não que eu gostava dela, mas ela contou tretinhas, brigas, desentendimentos que nós duas tivemos, só que ela aumentou tudo. Ela contou numa outra versão.
Ela falou que eu tinha falado coisas inimagináveis, que eu nunca pensei que eu nunca falaria isso, entende? E ela começou a me colocar como a ruim, a grossa, a que eu quero decidir tudo. Se não for do meu jeito, eu não fico feliz, que eu sou agressiva, que ela passou coisas no cartão de crédito dela pra mim e eu não paguei. Gente, isso é mentira! Tudo é mentira. Que passou coisa no cartão de crédito dela e eu nunca paguei? Tipo, o quê? O quê? Me fala, me cobra, que eu te pago. Tipo, eu fiquei tentando lembrar o quê, onde, quando, entendeu? E ela, nossa, foram várias coisas, que sumiu coisa da casa dela e eu que tinha pego. Nossa, cara, pensa, a gente em outro país, descobrindo que a nossa amiga em comum, que juntou tudo, que fez a viagem, que organizou a viagem, mentia uma pra outra, e por isso que talvez ela não queria que a gente tivesse aquele momento que a gente tava tendo, de conexão. Porque saberia que poderia vir divergência de pensamento. Inclusive, a amiga dela falou assim, que quando ela convidou a menina pra viajar, eu falei, não, pera, ela te convidou? Ela foi, ela me convidou, eu tava lá na casa dela, a gente foi assistir um filme e ela me convidou. Falei, não, peraí, não foi uma amiga que falou e você se convidou? Ela, claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Eu nunca me ofereceria pra ir numa viagem de amigas que eu não fui convidada, eu nunca faria isso. Ela me convidou, o dia que eu tava assistindo filme na casa dela. Mais uma mentira, porque ela me falou que ela tinha comentado num grupo de amigas, uma amiga comentou com ela e ela foi lá, entendeu? E que saco que ela tinha descoberto da viagem e se ofereceu pra ir. Ela ficou impactada, impactada. Ela falou, não, não, isso nunca aconteceu, tipo, ela é grossa comigo de vez em quando mesmo, ela me trata com falta de educação, me dói o coração, mas eu relevo, eu gosto tanto dela, ela é minha amiga de tantos anos que eu mais relevo pra manter a amizade de muitos anos do que de fato me importar com isso. Só que eu, não, né? Eu já pensei comigo assim: eu não vou falar nada. Meu maior medo era ela falar, porque como ela era mais sensível, ela é mais emotiva, pra ela chegar e desabar, e sofrer, e falar tudo que eu tinha falado, era isso aqui. Agora eu não. Eu respirei fundo e falei: vou voltar pro hotel, vou fingir que nada disso aconteceu, e o que eu faço com essa informação, eu decido quando eu chegar no Brasil. Se eu vou continuar ou não amiga dela, se a gente vai ou não pra algum lugar, beleza. Ou o que eu conto pra ela ou não, porque trabalhar juntas, eu gostava de trabalhar com ela. Coloco ela na caixinha da amizade de trabalho e não amizade pessoal, entende? Só que aí rolou isso, aí ela falou isso, a gente descobriu um monte de mentira da nossa amiga em comum, descobrimos que na verdade tudo que ela falava pra ela sobre mim era mentira, tudo que ela falava dela pra mim era mentira, que ela era uma grande mentirosa, que ela era uma grande, sei lá, uma narcisista que queria estar no topo, que queria atenção, não sei, não vou diagnosticar ela com nada. Mas aí a gente terminou de tomar café da manhã e voltamos para o hotel. E aí, quando a gente voltou pro hotel, ela tava chegando também, e eu me mantive normal. Eu fingi que nada tinha acontecido. Não, a gente tomou café da manhã, não contei que a gente tinha ido na cafeteria, porque eu já tava no quarto quando ela chegou. A amiga dela também não falou nada, sabe? E aí, depois que a gente chegou de viagem, a amiga dela se tornou uma grande amiga minha. Inclusive, a gente chegou a sair juntas, ela me deu uma coisinha de presente. E aí, até me fez refletir, sabe? Tipo, o tipo de amizade que eu tenho, porque uma garota que eu tinha acabado de conhecer, que a gente viajou juntas, ela era tão atenciosa, carinhosa, sabe uma amiga que quando ela gosta de você, ela gosta de verdade, ela te convida pra ir na casa dela, ela quer fazer comida pra você, ela te dá um mimo. Cara, ela me deu um negocinho de presente, sabe? Eu não recebo presente nem das minhas próprias amigas. E fiquei pensando como que a nossa amiga em comum, a mentirosa, ela acaba interpretando os outros mal, sabe? Será que ela tinha ciúmes dessa amizade, então ela falou mal dela pra mim, de mim pra ela, pra gente não virar amigas? Porque ela é tão legal também que eu não consigo imaginar como que ela mentiu pra nós duas. E deve mentir pra outras pessoas, porque no meu ponto é, se ela fala mal de mim pros outros, ela fala dos outros pra mim, sempre, entendeu? Quer dizer, se ela fala mal dos outros pra mim, ela fala de mim pros outros, certeza. E provavelmente é isso que ela faz, sabe? É isso que ela fez. Depois, com o tempo, eu acabei conversando com essa amiga. Eu reduzi muito a minha amizade com ela. Entendi que amizades pode ser separada em caixinhas. Existe a amiga do trabalho, existe a amiga da faculdade, do colégio, existe a amiga da sua casa que entende, que sabe dos seus problemas pessoais, e existe a amiga que é aquela colega que você vai encontrar no barzinho, vai beber uma, vai falar só besteira, não vai falar nada de interessante, só vai gastar seu tempo, suas palavras e vai se divertir, se dispersar e pronto.
sabe? E aí eu remanejei a minha amizade, decidi que ia colocar essa amiga que tava falando de mim na caixinha do profissional, porque nós íamos continuar trabalhando juntas. Nunca mais contei nada meu pessoal pra ela, nunca mais convidei ela pra estar no meio das minhas amigas, no meio da minha família, nunca mais aceitei convite delas. Claro, não dá, é porque eu vou atender, eu vou trabalhar, eu vou fazer não sei o quê, né? De forma sutil. E ela ficou ali na caixinha do profissional. Enquanto a amiga dela, que ela falava mal, que ela, né, falou tudo que ela falou, se tornou uma amiga em que eu coloquei na caixinha da amizade da gente se encontrar. Já é uma amiga que vem dentro da minha casa, a gente fala coisas pessoais, a gente cozinha uma com a outra, a gente faz as coisas. E foi tão interessante essa viagem, tudo isso que aconteceu, que quando eu voltei pro Brasil, eu não só remanejei essa amiga, como remanejei todas as minhas outras amizades. Comecei a olhar uma por uma, entender quem falava mal de outras amigas pra mim, pra eu me alertar, quem era amiga que me colocava na caixinha profissional, que me colocava na caixinha da amizade profissional, na caixinha pessoal, pra poder, a partir dali, tomar decisões mais certas de com quem eu viajo, o que eu faço. Mas uma coisa é certa, viagem é o melhor lugar para você conhecer as pessoas. Se você dá certo com a pessoa na viagem, você pode dar certo com ela na vida. Mas se você não der certo com ela na viagem, ali pode ser o fim de uma grande amizade. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Caracas! Eu achei muito interessante a lição dessa história, né? Quando a pessoa fala muito mal das outras pra você, cuidado pra ela também não tá falando de você para os outros. E eu acredito muito nessa caixinha da amizade, né? Uma coisa que eu faço sempre que eu posso, que eu demorei muitos anos para entender. Identifique qual caixinha você faz parte quando você está na vida dos seus amigos. Da vida do seu melhor amigo, onde você tá? Na caixinha da amizade que fala sobre tudo, na caixinha da amizade que é só dentro da escola, na caixinha da amizade que é pessoal mesmo, que ela te conta coisas muito delicadas e pessoais da vida dela e da família dela, na caixinha profissional, vocês só trabalham juntas e não tem nada demais. Toma cuidado, às vezes a gente acha que um amigo, que é amigo de trabalho, é um amigo pra tudo. A gente acha que o amigo pra tudo, que o amigo pessoal é o amigo pra tudo também. E não, a gente precisa entender onde cabe cada um e a gente precisa entender onde nós também estamos na vida de cada um. Essa é a maior lição. E se você também já passou por isso de descobrir uma falsidade de uma amiga, coisas que ela falava, né? O que aconteceu? Me mande sua história, quanto mais detalhes, melhor. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já passou por essa experiência. Vem fazer parte do Membros. Todo mês eu posto 12 vídeos no começo do mês e você tem acesso para assistir todos esses vídeos antes do público geral. Tá aqui o link na descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.